Nós vamos conversar hoje sobre um tema muito, muito importante, que é o evangelho no lar e o evangelho nas nossas vidas. Começaríamos falando uma mensagem maravilhosa de Emmanuel, mensagem essa, psicografada por Chico, em 3 de outubro de 1949, século XX, extraída do livro Jesus no Lar. Nos diz Emmanuel, hoje, que quase 20 séculos já são decorridos sob as primícias da Boa Nova, o domicílio de Simão Pedro se transformou no mundo inteiro. Jesus continua falando aos companheiros de todas as latitudes. Que a sua voz incisiva e doce possa gravar no livro de nossa alma a lição renovadora de que carecemos à frente do porvir, convertendo-nos em semeadores, observe, irmãos, ativos de seu infinito amor. É a felicidade maior a que poderemos aspirar. Observe que Emmanuel já está, nessa pequena mensagem, ele está nos dando uma síntese da importância dos ensinos de Jesus. Ensinos esses que devem começar dentro do nosso próprio lar. E para isso, extraído desse mesmo livro, Jesus no Lar, o seu item primeiro, com o título Culto Cristão no Lar, que é a mesma coisa que Evangelho no Lar, Jesus nos descreve dessa forma. Povoara-se o firmamento de estrelas dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Simão Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade. Aqui nós vamos observar como Jesus, a forma como ele ensinava, né? Ele pergunta a Simão Pedro: Simão, o que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu meio que hesitante: Mestre, naturalmente escolhemos peixes menores. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo: E o oleiro, o que faz para atender a tarefa que se propõe? Certamente, senhor, redarguiu o pescador intrigado. Modela o barro imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu. E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar. Lavrará a madeira, usará enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a pedra bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu. Agora, observemos a forma como Jesus, imaginemos isso há quase 2000 anos atrás. De que forma, olha que forma linda de Jesus de nos mostrar os seus ensinos. Assim, Pedro, também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola. E o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante, sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? Observemos a analogia. A paz do mundo, diz o mestre, começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como guardar a harmonia das nações? Se nós não habituarmos a amar o irmão mais próximo,
associada à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece tão distante? E Jesus, após essas explicações, relançou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou. Pedro, disse ele, acendamos aqui, em torno de quantos nos procura assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai que nos dá o trigo para o celeiro através do solo e envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constitui, a fartura começa no grão. Olha que analogia linda. Em razão disso, o evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Disse Simão Pedro, fitou o mestre nos olhos, e humildes e lúcidos, e como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou timidamente, mestre, seja feito como desejas. Então, Jesus, convidando os familiares dos apóstolos que ali estavam presentes, para a palestra edificante e a meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu, na terra, o primeiro culto cristão no lar. Nós gostaríamos de fazer uma observação. Jesus fala culto cristão. E quando ele fala culto cristão, ele está abrindo para todos nós que o seguimos. Então, independente de qualquer que seja a sua religião, nós, antes de sermos espíritas, somos cristãos. Então, o evangelho lá, o primeiro culto, começou com o próprio mestre na casa de Simão Pedro. E que forma brilhante que Jesus coloca esses ensinos, e usando de analogias assim fantasticamente simples, mas que com muita essência, como tudo que ele dizia, ensinava e, sobretudo, vivenciava. Com base no que Jesus acabou de nos dizer, acabamos de entender a importância de Jesus no culto do Evangelho no lar. Porque todas as vezes que nós sentamos para fazer um culto do Evangelho no lar, ou culto cristão, nós estamos convidando Jesus a vir até a nossa casa. Olha que coisa maravilhosa. Jesus nos visitando pelo menos uma vez por semana, quando nós sentamos para fazer o culto que ele mesmo, lá atrás, fez de número 1. Então, é fundamental que a gente comece a exercitar o culto. E como fazê-lo? Muito simples. Uma página do Evangelho, podemos colocar um copo de água, uma vasilha com água. Abrimos aleatoriamente ou na sequência, e cada um de nós usa da forma que quiser, né? Do jeito que achar melhor, e convida aqueles que quiserem assistir para vir assistir. Os seus familiares, mas aí você poderia dizer, poxa, mas eu moro sozinho, como é que eu vou fazer um culto do Evangelho no lar sozinho? Aí eu te pergunto, como é que você, como espírita, vai me dizer que você está sozinho? Nós nunca estamos sós. E a lei que nos une é a lei de afinidade. Então, quando nós nos propomos a fazer um culto do Evangelho no lar, que é o convite de Jesus para vir até o nosso lar, obviamente nós vamos estar extremamente bem acompanhados, seja com nossos familiares, alguns amigos que queiram vir, ou aqueles amigos e afins espirituais que querem escutar a palavra do Mestre. Então, o culto é maravilhoso.
é muito, muito bom. Nós temos esse hábito e gostamos muito de fazer o culto cristão no lar. Importante que se tenha uma disciplina, né? E que, efetivamente, coloquemos, convencionemos um dia, um horário, e façamos o nosso culto. É importante a disciplina, como em tudo na nossa vida. Então, a gente já entendeu a primeira parte da nossa exposição, que era mostrar a importância do culto do evangelho no lar ou do culto cristão no lar, que nada mais é do que trazer os ensinos de Jesus para dentro de casa. Gostaríamos agora de lembrar como que seria a segunda parte, que tem como título o Evangelho na nossa vida. Bom, qual é o nosso grande objetivo no planeta? Encarnamos com... Qual é o nosso maior objetivo para nós encarnarmos no planeta? Evolução. Né? A resposta é fácil. Ninguém veio para passear, nós viemos para trabalhar, para ajustar as nossas diferenças, para exercitar diuturnamente os bons sentimentos e, dentro do possível, expurgando de dentro de nós aqueles que não são bons. A evolução, como diria Joana de Ângeles, não é o que o Espírito está falando, ela é imperativa. Não vai existir uma criatura no planeta, sobre toda a face da Terra, que não vai evoluir. Todos vamos evoluir. E o Evangelho já nos traz isso de uma forma muito linda, porque ele nos dá todas as ferramentas para que isso aconteça. Agora, se nós estamos afirmando que Joana de Ângeles nos diz que a evolução é imperativa e que todos vamos evoluir, nós temos algumas conclusões, né? Poxa, mas então, por que uns estão mais à frente, outros menos um pouco atrás? É simples. Como Deus é justo e bom, soberano, causa primária de todas as coisas, onipotente, onisciente, soberano e justo e bom, pergunta número 1, né? Resposta da pergunta número 1 do nosso livro dos Espíritos, que é o que é Deus, né? Ele, obviamente, nos criou igual, simples, ignorando suas leis. Nos deu livre-arbítrio, ou seja, eu tenho liberdade para fazer tudo aquilo que eu quiser, do jeito que eu quiser. Eu posso fazer o que eu quiser, do jeito que eu quiser. Mas também nos deu uma lei, a lei de causa e efeito. Para cada ação boa, eu vou receber de volta aquilo que eu plantei. E onde que entra o Evangelho aqui, já nessa colocação da lei de causa e efeito? A semeadura, que o próprio Emmanuel fala. Ele nos faz um convite, Emmanuel, para que nós convertamos, naquela mensagem que ele nos diz lá, de 1949, século XX ainda, em semeadores ativos, procurando, nos esforçando para irmos domando as nossas más tendências, as nossas más inclinações, e para que possamos efetivamente crescer, evoluir, praticar o bem. Um outro aspecto fundamental, nós sabemos igualmente que nós temos duas leis a serem seguidas, que são as leis morais, que Jesus, fazendo um compacto para simplificar a nossa vida, do Decálogo ou dos 10 mandamentos, tão conhecido que Moisés recebeu no Monte Sinai, nos traz essas duas leis: amar Deus acima de tudo, que é a primeira, é o teu próximo como a ti mesmo, que é a segunda, que envolve todas as demais leis. Todos os mandamentos que ali estão ali. E ele mesmo diz, né? Aí estão contidos todas as leis e tudo que foi dito e poderá vir a ser dito pelos profetas. Então, Jesus deixa muito claro que, para que a gente possa evoluir, nosso Evangelho nos mostra que nós precisamos praticar as duas leis. Porque é impossível amar a Deus e agredir ou odiar a sua criação. Não dá.
igualmente para não amar o próximo e amar a Deus, porque as coisas estão juntas. Ama a lei, ama primeiro a Deus, acima de tudo, e ao nosso próximo, como a nós mesmos, segundo. E para aí que entra, mais uma vez, de uma forma bem nos fortalecendo muito, o Evangelho. Porque ele vai nos dar todas as ferramentas para que a gente evolua e para que, claro, buscando essa evolução, vai nos levar à prática das duas leis morais. Essa é a essência. E, claro, por que não começar em casa? Que é o nosso grande laboratório. Então, no nosso lar é que começa esse exercício de colocar o Evangelho em nós. Porque qual seria a valia de nós, numa tribuna, ou nas nossas atitudes fora de casa, falarmos coisas bonitas, coisas corretas, buscando a ética moral, se em casa nós somos criaturas que não temos o mínimo respeito, não temos a mínima condição de convivência com aqueles que nós amamos. O grande exercício, o grande laboratório, como dizia o nosso querido codificador, Dr. Hipólito Leon Denis Arribas, o nosso Allan Kardec, é o nosso lar. Então, começamos ali. E dentro dessas ferramentas, a gente pontuou algumas para falar rapidamente. No capítulo 1 do nosso Evangelho, Jesus nós buscamos fazer um comparativo do nosso patamar evolutivo dentro desse primeiro capítulo, onde Jesus diz que não veio destruir a lei. Nesse capítulo, nós sabemos que nós temos três pontos fundamentais. Moisés, Jesus, que é o divisor de águas, que a história existe antes e depois dele, é contada antes e depois, e Consolador que ele nos promete, que nos veio no século XIX, através da codificação do nosso querido Allan Kardec, nosso irmão de fé. E nesses três pontos, gente, fazendo uma analogia, ao tempo de Moisés, nós éramos espíritos infantis, e pouco respondíamos. Uma criança responde pouco. Vai, no máximo, receber corretivos. Né? Já ao tempo de Jesus, nós, jovens, juventude espiritual nossa, ali a gente já, embora ainda atenuasse bastante as nossas faltas, mas pela nossa impetuosidade, enquanto jovens, mas nós já começamos a responder perante as leis, porque já temos, no mínimo, conhecimento do certo e do errado, né? Mesmo que primitivamente. Então, começamos a responder, claro que atenua, né? Vai atenuar a falta. Todo o contexto do Evangelho de Jesus, todo o contexto do nosso patamar da nossa evolução vai estar sempre vinculado ao grau em que nós estamos, evolutivamente falando. Quanto mais evoluídos, mais respostas a ser dadas. E com a chegada do Consolador que Jesus promete, que vem em forma de doutrina, a partir desse ponto, irmãos, por isso que a gente tocou muito nesse capítulo, nós somos todos espíritos adultos, e como espíritos adultos temos responsabilidades igualmente adultas. Então, não dá mais para dizer que eu não conheço, que nem sabia que estava fazendo mal, porque, como adulto, a gente vai ter que responder sim. Sempre proporcionalmente à gravidade da falta e ligado diretamente ao nosso patamar evolutivo. É uma lógica, né? Isso é bem lógico. O capítulo 6, no Cristo Consolador, lá no Advento do Espírito e Verdade, que é o nosso mestre nos falando, ele deixa nos ensinos maravilhosos. Olha como o Evangelho, como os ensinos de Jesus, ele vem todo nos alicerçando para que possamos evoluir com tranquilidade. E lá ele deixa nos ensinamentos, ele diz, espíritas, nós pedimos permissão ao mestre para estender, cristãos, somos todos, amai-vos eis o primeiro ensinamento. E ele nos diz o segundo, espíritas,
Instruí-vos, eis o segundo ensinamento. Então, ele faz o amor, que é a pedra angular da sua doutrina, né? Priorizando sempre o amor, obviamente, na sua essência, mas a instrução vem junto. Você não pode amar uma coisa que você não conhece, então você tem que... Nós precisamos evoluir e o conhecimento vai nos ajudar. Um outro capítulo que nos fala do fator fundamental para a evolução, obviamente, é o perdão. Não dá para amar sem perdoar. Quem ama, perdoa. E o que seria o perdoar? Simplesmente não registrar a ofensa. E quando isso acontece? Quando nós já estivermos num patamar bastante evoluído. Hoje, falo por mim, honestamente, eu ainda não cheguei lá. Me esforço muito, mas ainda me machuco, ainda o meu orgulho ainda me machuca, me toca, e a gente ainda não está no ponto que gostaria, né, de não mais registrar. Mas, se a gente já recebe uma ofensa forte, e passado um tempo você já consegue olhar aquele que lhe ofendeu sem ter mágoa, sem ter... Mesmo que você não consiga conviver ainda com ele, mas não querendo mais o mal de quem lhe fez mal, já é um começo desse processo de perdão. Então, perdão é importantíssimo. Então, está na prece que o próprio Jesus nos ensinou, onde nós assinamos uma promissória em branco quando falamos, né? Nós assinamos para o Criador, né? Perdoa, Pai, à medida que eu for perdoando. Aqueles que me devem, aqueles que me ofendem. Então, perdão é fundamental. O amar ao próximo a si mesmo, obviamente, se a doutrina, a essência é o amor, poxa, não dá para ser diferente. Nós temos que buscar esse sentimento na essência, né? Porque hoje nós estamos no patamar do sentimento ainda, né? Talvez o sentimento que mais se aproximasse seria o de mãe, né? Daquela mãe presente, de pai presente, que antes de qualquer coisa se coloca à frente do seu filho e depois vai corrigi-lo. Então, é um amor incondicional que Jesus tão bem vivenciou para nós. Já visto que o colocamos numa cruz e ele ainda pede perdão a Deus por nós, nos dizendo que nós não sabemos o que fazemos à época. Agora não. Agora nós já sabemos, com certeza. E claro, a fé, né? Por que não? O que seria ter fé? Fé é você acreditar que você vai conseguir alguma coisa. Você traça um objetivo e você, com base nas suas crenças, ou com base no seu sentimento mais puro, você diz, poxa, eu vou conseguir fazer o que eu preciso. E vou pedir a Deus que me ajude. E claro que ele vai te ajudar. Mas ele, obviamente, ele vai nos ajudar naquilo que for melhor para nós e que não necessariamente é aquilo que nós estávamos pensando inicialmente. Por isso, Kardec foca muito a fé raciocinada. Então, eu sei que eu crio meu objetivo, peço força a Deus, mas quando eu tenho fé raciocinada, eu sei que eu tenho a minha parte a ser feita igualmente. Se eu não fizer, não vai acontecer. Então, é muito importante que nós tenhamos essa consciência de uma fé raciocinada. E nós vamos lá no Livro dos Espíritos, nas leis morais, nós gostamos muito de falar dessa lei, que é a lei de amor, justiça e caridade. Nós sabemos que a caridade é o amor no seu maior grau, né? Lázaro, lá atrás, nos fala, né? No princípio, nós temos instintos, sentimentos e, né? Sensações, sentimentos e caridade. Caridade é o amor sublimado. Lei de amor, justiça e caridade. Muita gente, muitos ainda pensam que é mais de uma lei, mas não. É uma única lei, a 13ª lei, lá do Livro dos Espíritos, quando fala das leis morais.
Só que ela engloba as demais, né? Porque é impossível nós fazermos justiça se nós não tivermos amor. Vejam, entendemos por que que Jesus faz do amor a sua pedra angular? É por isso. Porque não dá para se praticar justiça, nem ser caridoso sem ter o amor antes. O amor e esse sentimento que nós vamos aprimorando até chegarmos num patamar bastante evolutivo para começarmos aí sim a vivenciar a caridade. Então essa lei é fundamental, porque se você tirar do, do amor, justiça e caridade, você tirar o amor, você se torna um justiceiro, porque a justiça sem amor é um justiceiro. E o justiceiro é vingador, e a vingança é plenamente condenada pelo mestre. Recapitulando, da bela mensagem do Emmanuel, no começo da nossa exposição, ele fecha nos convidando a sermos semeadores ativos no infinito amor do Mestre, porque essa vai ser a maior felicidade que poderemos aspirar enquanto encarnados, ou mesmo desencarnados aqui no orbe. Vai ser quando estamos semeando amor, porque aí nós vamos colher amor. Lembrando que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Igualmente, quando falávamos da prática das leis, nós podemos ver que para praticar as leis morais, que são fundamentais para que a nossa evolução aconteça, todos esses pontos que nós pontuamos aqui, qualquer dos capítulos desse livro, Evangelho segundo o Espiritismo, qualquer capítulo desse livro, ele vai nos dar uma ferramenta para que possamos, sim, trazer Jesus, os ensinos de Jesus para dentro de nós. O convite é esse. Vamos trazer o Mestre, os seus ensinos, e vivenciar esse Jesus de uma forma cada vez mais acentuada, para que possamos exteriorizar o Deus que cada um tem dentro de nós, conforme ele mesmo, o Mestre, nos falou há quase 2000 anos atrás. De coração, desejo a todos uma abençoada noite e que tenham compreendido a importância do Evangelho no nosso lar e, sobretudo, do Evangelho nas nossas vidas.